Olá pessoal, começando mais um giro da semana do EcoNature, o quadro onde a gente pega algumas notícias relevantes sobre o meio ambiente que saíram na mídia durante a semana e faz alguns comentários sobre essas notícias. Eu sou William Gebim, biólogo, educador ambiental e colaborador do projeto EcoNature, e eu trago as seguintes notícias para vocês. A primeira de hoje tem o título Peixe invasor venenoso é capturado pela segunda vez e ecologistas alertam para risco em Noronha. Essa notícia fala que no dia 3 de agosto desse ano de 2021, o mergulhador Fernando Rodrigues, que mora lá em Fernando de Noronha, capturou um indivíduo da espécie Pterois volitans, que é um peixe-leão, uma espécie invasora com potencial de causar sérios danos ao ecossistema de Fernando de Noronha e também oferece risco aos seres humanos. Esse já é o segundo indivíduo dessa espécie que foi capturado nas águas do arquipélago de Fernando de Noronha, dessa vez a uma profundidade de 32 metros, e o outro indivíduo que foi capturado também em Fernando de Noronha foi capturado em dezembro do ano passado, em 2020, e era um indivíduo adulto, diferente desse, que era um indivíduo juvenil. Esses peixes foram capturados e vão ser enviados um indivíduo para o UFF, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o outro vai ser enviado para a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, para fazer análises genéticas. Os ecologistas que estudam lá o arquipélago de Fernando de Noronha ainda não sabem se essa espécie está se reproduzindo nas águas de Fernando de Noronha. A bióloga Clara Buch, que é uma bióloga da Universidade Federal Fluminense, mestre em Ecologia Marinha e pesquisadora do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, ela afirmou para a notícia que o peixe-leão é um predador. Se ele conseguir se estabelecer no ecossistema de Fernando de Noronha, ele pode causar extinção de outras espécies de peixe, espécies nativas do arquipélago. E comenta ainda que o peixe-leão pode se alimentar de peixes pequenos, peixes menores, que serviriam de alimento para peixes grandes, como o atum e a barracuda. E isso pode causar uma reação em cadeia que pode afetar até a pesca na região, ou seja, vai ser um impacto negativo para a vida das pessoas também. Essas são as informações que traz a notícia, e o comentário que fazemos sobre isso é o seguinte: a questão das espécies invasoras, né, essas espécies exóticas invasoras, é muito importante. A distribuição natural das espécies demorou milhões de anos da evolução para chegar no que a gente tem hoje, né? Foram aspectos ecológicos, geológicos, comportamentais das espécies, enfim. Então, quando uma espécie que é do Sudeste Asiático, como é o caso do peixe-leão, chega nas águas brasileiras do Oceano Atlântico, onde ela não deveria estar, acontece um desequilíbrio ecológico, e esse desequilíbrio ecológico tem consequências mais sérias, mais graves, além daquilo da esfera ambiental. Como a gente viu na notícia, essa espécie, quando chega num ecossistema novo, ela pode afetar inclusive os seres humanos, porque ela entra numa cadeia alimentar onde naturalmente ela não deveria estar, como é o caso do peixe-leão. Isso gera uma vantagem injusta e antinatural para essa espécie invasora. Primeiro porque nenhum predador local de Fernando de Noronha está adaptado para se alimentar do peixe-leão, por exemplo. Nenhum tubarão de lá está adaptado para caçar o peixe-leão. Então o peixe-leão não corre perigo. Nenhuma espécie invasora, a princípio, corre perigo de ser predada, de ser caçada por outro animal nativo desse ecossistema. E fora isso, ele também consegue caçar outras espécies nativas que não estão adaptadas para fugir dele. Então ele tem uma vantagem aí que é meio injusta sobre esse ambiente, e isso prejudica as outras espécies. Além dessa questão, né, das presas e predadores aí, que é uma vantagem injusta, ele se torna um competidor muito mais forte do que as espécies nativas. E é isso que vai causando a extinção, né? Por ele não ter predador e por ele conseguir presas mais fáceis, ele se torna um competidor mais assíduo das espécies nativas e acaba vencendo essa competição. Isso também colabora para a extinção das espécies nativas. E como eu falei, né, demorou milhões de anos do processo evolutivo para essas espécies nativas se adaptarem a esse lugar. É por isso que elas estão nesse lugar, né? As espécies de peixe de Fernando de Noronha estão adaptadas às águas e às condições ambientais de Fernando de Noronha. E o peixe-leão foi trazido para cá, intencionalmente ou não, isso ainda não se sabe, mas o fato é que ele foi encontrado no arquipélago de Fernando de Noronha, e ele não chegou aí sozinho, né? Alguém trouxe para cá. E isso causa não só problemas ecológicos, né? Mas isso reflete também na sociedade, porque vai afetando a pesca. Como eu expliquei anteriormente, né, ele integra a cadeia alimentar, tem uma vantagem sobre as espécies nativas, consegue comer todas as presas de outros peixes, dos atuns e das barracudas, que a matéria jornalística cita. E aí, quando um peixe-leão começa a se alimentar de todos os peixes que seriam alimento do atum e da barracuda, o atum e a barracuda começam a desaparecer também. E aí não tem o que pescar.
E aí o que que a comunidade de Fernando de Noronha faz? Vai tirar peixe de onde se não tem de onde pescar? Então, como a gente viu, os problemas que acontecem no meio ambiente, uma hora ou outra chegam no ser humano e é por isso que a gente tem que preservar, conservar o meio ambiente e prezar pelas condições naturais de equilíbrio ecológico. O título da segunda notícia é: Governador do Pará anuncia que o estado fará parte de campanha da ONU contra o aquecimento global. Esse acordo foi oficializado na manhã do dia 4 de agosto em Brasília, e a meta definida nesse acordo foi reduzir as emissões líquidas de gases do efeito estufa até o ano de 2050. A ONU tem uma campanha chamada Race to Zero, que é uma tradução livre para Corrida para o Zero. E essa campanha visa reduzir a emissão de gases do efeito estufa, do qual o Pará vai ser o primeiro estado amazônico a fazer parte. No Brasil todo, o Pará é o segundo estado a aderir a esse programa da ONU, depois de Minas Gerais, e também faz parte de outros estados de vários outros países, como a Califórnia, Nova York, Havaí e Washington nos Estados Unidos, Catalunha, Madrid e Navarra na Espanha, e vários outros estados e províncias de países como Canadá, Austrália, Suécia, Reino Unido, Alemanha e Bélgica. O objetivo da campanha da ONU é reduzir as emissões de gases que intensificam o efeito estufa, e esses objetivos devem ser alcançados através de ações de descarbonização, investimentos em negócios sustentáveis e criação de, abre aspas, empregos verdes, fecha aspas, e alcançar essas metas até 2050. E o estado do Pará já tomou providências para aderir, à agenda proposta pelo programa da ONU, como criar o Plano Estadual Amazônia Agora, é uma iniciativa do governo do Pará, incentiva atividades que reduzem as emissões dos gases de efeito estufa, além de fortalecer outros programas que já existem no estado. O governador deu um destaque para os programas Território Sustentável, o programa Regulariza Pará, que é um programa que regulariza ações fundiárias, ambientais e sanitárias de propriedades rurais no estado do Pará, o Fundo Amazônia Oriental e a Força Estadual contra o Desmatamento. Todo mundo já ouviu falar, nesse tal de efeito estufa, no aquecimento global, nas mudanças climáticas, todo mundo já ouviu falar isso aí. E a gente tem sentido na pele os efeitos dessas mudanças recentemente. A gente viu notícias de calor extremo no Canadá e nos Estados Unidos, a gente viu notícias de neve no Brasil, Neve não é normal no Brasil. E ambas essas situações, essas notícias, a gente já teve notícias de morte com esses extremos de temperatura, Teve gente morrendo de frio no Brasil e teve gente morrendo de calor no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Isso não é normal. Acontece que a entrada do Pará nesse programa da ONU pode ser algo primordial para a gente amenizar esses problemas de clima que a gente tem visto aí nos últimos meses, mas que já vem sendo falado há vários anos. As maiores áreas desmatadas da floresta amazônica estão no território do estado do Pará, na parte leste do bioma amazônico. E a gente sabe que manter as florestas de pé o mais próximo possível do equilíbrio ambiental é vital para a manutenção climática do planeta, Não somente do Brasil, nem só da América do Sul, mas do planeta Terra. E existem muitas formas que a Amazônia pode fazer isso aí, Controlar o clima do planeta Terra. Dois exemplos que eu trago são o sequestro de carbono que as plantas fazem naturalmente, principalmente as árvores. E tem um dado interessante que quanto maior a árvore, mais carbono ela pode sequestrar. Então a derrubada de árvores grandes e antigas da Amazônia prejudica muito o clima, porque tem menos carbono sendo retirado da atmosfera. E além disso, mais carbono sendo jogado, porque com a morte da árvore, o carbono que faz parte do indivíduo é jogado na atmosfera. E isso piora em caso de queimada. E a outra coisa é que a floresta amazônica regula o regime de chuvas na região, tanto na região amazônica como no resto do continente sul-americano. Inclusive, aqui no sudeste do Brasil, as chuvas de verão só acontecem porque no verão a floresta amazônica tem uma taxa maior de transpiração, de evapotranspiração. Isso faz com que o vapor de água na atmosfera aumente, e aí com os ventos que vêm da linha do Equador em direção à parte sul do planeta, as chuvas chegam da Amazônia para o sudeste do Brasil. Então isso já foi falado várias vezes na mídia, eu ressalto aqui. Se o desmatamento na Amazônia continuar exacerbado do jeito que está, daqui a alguns anos, e não são muitos anos, daqui a algumas poucas décadas, é bem possível que o sudeste não tenha mais verões chuvosos, tenha o ano todo de secura. E aí pode causar uma desertificação no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Então esses são só dois exemplos de como a Amazônia é importante para nós.
Então, quando a gente escuta no jornal que algum cientista falando que a gente precisa diminuir o desmatamento na Amazônia, a gente precisa preservar a floresta, a gente precisa conservar, não é porque os cientistas são chatos, né? São aqueles famosos ecochatos, mas porque, como eu dei esses dois exemplos básicos aqui, a floresta amazônica é importante para todos. E aí eu dou uma expandida, não digo que só a floresta amazônica, né? Eu digo que todas as florestas são importantes em alguma escala ou outra para a vida humana, né? E aí, como a gente está no Brasil, manter a floresta amazônica de pé é especialmente importante para os brasileiros, para a qualidade de vida dos brasileiros. Assim como as outras florestas, a Mata Atlântica, o Cerrado, todos os biomas têm a sua importância na vida dos brasileiros, seja em escala local, regional ou nacional. O título da terceira notícia que eu trago hoje é o seguinte: Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos vem ao Brasil para visita, com foco em 5G e meio ambiente. O Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, veio ao Brasil no dia 5 de agosto para uma reunião com os representantes do governo e os principais temas de discussão nessa pauta serão o meio ambiente e o leilão do 5G. A porta-voz da Embaixada Americana em Brasília, Emily Horne, disse que o conselheiro de segurança americano vem ao Brasil para se reunir com os líderes e vai discutir oportunidades de fortalecer a parceria estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos para melhorar a estabilidade regional, avançar nos objetivos climáticos, colaborar com a infraestrutura digital e ajudar a traçar um caminho de recuperação da pandemia da Covid-19. Quanto ao meio ambiente, o governo brasileiro negocia um financiamento com os Estados Unidos para ações ambientais, mas a postura do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, era mal vista pelos americanos. E no momento, um homem chamado John Kerry, que é enviado especial do governo Biden para tratar sobre o clima, conversa mais com governadores do que com o governo federal propriamente. Ele se reuniu semana passada com alguns governadores para discutir um eventual financiamento de programas estaduais de ações contra desmatamento. Com essa notícia, o principal insight que eu quero trazer, é que a gente pode ter uma noção de como as atitudes políticas afetam o meio ambiente e, por consequência, como elas afetam a nossa vida. A gente já viu, já falou que o meio ambiente, a natureza preservada, conservada, equilibrada, pode nos trazer benefícios e qualidade de vida, né? Bons exemplos disso são a qualidade da água, do ar, dos alimentos, enfim. Tudo isso depende de um meio ambiente equilibrado e bem conservado. Mas as atitudes do ex-ministro do meio ambiente brasileiro, Ricardo Salles, causaram um afastamento de potenciais parceiros, né? Os Estados Unidos pensaram em investir no Brasil, fazer um financiamento de programas ambientais, mas por causa das atitudes do ex-ministro, esses investimentos foram cancelados, digamos, né? Foram adiados. Com a saída dele, os americanos estão mudando de ideia, aos poucos estão voltando, mas as negociações ainda voltaram com muita cautela por parte dos americanos, eles ainda estão com o pé atrás, e o grande prejudicado nessa história é o meio ambiente, a conservação brasileira, a imagem do Brasil lá fora quanto a questões de conservação ambiental e, em última escala, nós brasileiros, né, que dependemos do equilíbrio ambiental para ter uma boa qualidade de vida e por conta das atitudes de quem está no poder e quem poderia tomar as atitudes certas para que o negócio andasse para frente, né, ele escolheu ou foi forçado, digamos, sei lá. Ele escolheu, né, agir mal e prejudicar várias coisas, né, entre elas o meio ambiente brasileiro, a conservação e a imagem do Brasil lá fora e a qualidade da nossa vida. Então, esses foram os destaques que o Econatori trouxe essa semana no Giro da Semana. Espero que tenham gostado, tenha trazido algum conteúdo de valor para vocês. E não esqueçam de dar o feedback para nós aqui nos comentários ou pelo Instagram. Eu sou o William Gebin e esse foi mais um Giro da Semana do Econatori. Muito obrigado, pessoal.